Olá pessoal, mais um vídeo vinculado à questão do despertar. Eu acho que tem bastante coisa ainda para ser exposta e para se conversar a respeito. E o título desse vídeo que eu estava pensando em fazer, estava ponderando sobre ele durante a noite, vieram alguns insights, mas eu resolvi dividir um pouquinho ela em algumas partes. Então o título é: o que é a primeira coisa que a pessoa que está despertando precisa fazer? Primeira tarefa. Bom, é mais uma tarefa de compreensão, mais uma tarefa mental do que provavelmente algo que a gente vai fazer fisicamente, que vai expressar fisicamente no começo. Eu penso que essa primeira tarefa é a retomada do nosso poder pessoal. Podemos traduzir isso de outras formas. Assumir a responsabilidade pela própria vida, perceber a nossa vida por uma outra ótica, também, seriam sinônimos. Mas basicamente é assumir a responsabilidade, E assumindo essa responsabilidade, a gente começa a trazer de volta toda a energia, que a gente perdeu, a gente começa a estabelecer limites que a gente deixou que fossem ultrapassados e que fazem parte do estar dormindo, Fazem parte do sono, do sonho que a gente vai vivendo. Então, nesse primeiro momento que a pessoa começa a despertar, começa a se perceber diferente, começa a perceber o mundo de uma maneira diferente, ela vai precisar se dar conta de uma coisa: que tudo que acontece na nossa vida é porque nós permitimos e é porque nós queremos. Essa é uma atitude básica e fundamental. Quando nós estamos num processo de sono, de estar dormindo, a culpa é sempre dos outros. A culpa é da sociedade, a culpa é da comunidade que nós estamos inseridos, a culpa é do nosso pai, às vezes depois é do marido e depois é do patrão, A culpa é da família, a culpa é do irmão, da irmã, do namorado, da namorada. Foi ele que não deixou estudar, foi ele que não me motivou para buscar uma profissão, foi o outro que não me deu dinheiro para mim satisfazer minhas necessidades, foi o outro que me explorou, que me usou, que abusou de mim. É sempre o outro. E nesse processo de ser sempre o outro, nós damos a nossa energia para o outro. Nós passamos o nosso poder pessoal para o outro. Nós abdicamos disso. Então, a primeira tarefa que a gente tem, à medida que a gente vai despertando, é assumir, e não é um processo fácil, é um processo doloroso, que tudo que acontece na nossa vida é porque nós queremos. Bom, alguns vão argumentar: mas tu acha que eu quero sofrer? Tu acredita que eu quero padecer e passar por certas situações frustrantes e humilhantes? Sim. Não vamos dizer que isso seja consciente, planejado conscientemente. Então, eu vou sair daqui, vou até a rua central da cidade, vou tirar a roupa e vou sair cantando uma marchinha de carnaval. Então aí eu estaria deliberadamente criando uma situação constrangedora, pública, que teria diversos desdobramentos, Mas que nós tomamos muitas dessas ações de forma inconsciente, tomamos. E, mais do que isso,
muitas das ações que nós tomamos de permitir que o outro faça com a gente coisas que não são legais, não são interessantes, não são positivas, parte da nossa consciência, do nosso eu superior. Por alguma razão, o eu superior quer que a gente experimente algum tipo de dificuldade. Por alguma razão, o eu superior quer que nós tenhamos aquela experiência, que a gente passe por aquilo, que a gente pene, que a gente sofra, mas que a gente saia depois dessa experiência mais forte, mais íntegro, certo? Então também não vamos jogar, da mesma forma que eu não posso dizer que certos sofrimentos e certas concessões que eu faço que são muito dolorosas, né, não são conscientes, elas também não são inconscientes. Elas fazem parte desse plano do nosso eu superior de aprendizado, de crescimento, de evolução. Mas à medida que eu me torno consciente, à medida que eu desperto, essa sintonia com o eu superior ela vai ficando mais fina, ela vai ficando mais livre. Então eu consigo perceber o que é necessário e o que não é necessário. E muitas dessas situações que eu passava quando estava dormindo, elas já foram superadas há muito tempo, elas já deviam ter sido soltas há muito tempo. Não podemos, na vida adulta, ficar carregando indecisões de adolescente, birras de criança. Não podemos mais. A gente vai chorar porque éramos o filho ou a filha mais velha que cuidou dos outros 4, 5 irmãos por quantos anos? Por quantos anos nós vamos ceder a nossa energia para essa situação e para essas pessoas envolvidas? Quando basta assumir que a minha consciência precisava experimentar essa questão de eu ser responsável por outras crianças, por outros seres, e que a experiência foi válida, que eu aprendi, que eu demonstrei responsabilidade, que eu demonstrei maturidade, que eu abdiquei de brincar para ser responsável, mas que era isso que eu queria. Né? O meu eu superior sou eu. Então era isso que eu queria. Eu aprendi. Eu não brinquei? Não brinquei, mas tudo bem. São escolhas. Como adulto eu faço escolhas. Eu posso ir para a balada, ter uma vida desregrada, sem compromissos, sem grandes expectativas, ou eu posso ter um casamento sério, realizado, feliz. São escolhas. A criança faz algumas escolhas, o adolescente faz algumas escolhas, o adulto faz escolhas. A gente sempre vai abrir mão de alguma coisa. Mas quanto tempo nós vamos chorar o sofrimento que a gente passou? Quanto tempo nós vamos chorar a energia que a gente cedeu para os outros? Quando a gente está desperto, a gente começa a perceber isso. Que não houve perda, que não houve ninguém abusando da gente. Que tudo nós concedemos, que tudo nós concordamos, e que a cada experiência, boa ou ruim, essa consciência cresceu, essa consciência aprendeu, e essa consciência se tornou o ser que nós somos hoje. Então esse processo, né, esse primeiro processo de despertar, onde a gente assume essa responsabilidade por tudo de bom, tudo de ruim, todos os acertos e todos os erros, é que vai devolver a energia para a gente, o poder da gente, e o que vai também permitir que essa energia voltando, esse poder voltando, eu consiga encaminhar o processo de despertar. Eu consiga avançar. Certo? Então, por mais doloroso que seja, por mais complexo que às vezes isso possa ser, e também, eu diria, assustador, em alguns momentos, né? Assustador, um pouco, como é que eu vou dizer, incoerente, digamos assim, né? Irracional, talvez, com a argumentação. Será que eu quero conscientemente sofrer? Eu vou escolher sofrer e passar dor
dificuldades. Então, entender isso é muito, muito complicado para algumas pessoas. A gente resiste a isso, a gente briga com isso. Brigamos com nós mesmos. Certo? Então, vamos começar esse processo o quanto antes. Quanto antes nós começarmos, mais energia nós teremos e mais fácil se torna esse processo. A gente vai entender melhor isso, vai poder trabalhar melhor com isso. Ok, pessoal? Então, era esse detalhe. Obrigado.